Olá para todos que nos ouvem, nos assistem, sou o Jefferson Ottoni. Estamos apresentando aqui a segunda temporada do EngCast, né? É um prazer tê-los aqui, o Leonardo, o Mascarenhas. Posso chamar de Mascarenhas? Pode, ou Thiago? pode sim. Como é que faz? É pode Thiago... ser Mascarenhas. Mascarenhas, da Eng... É um Enger também, né? Um Enger. De certa forma, a gente vai falar um assunto aqui bem interessante, não sei se vocês perceberam aqui na mesa. Eu não vou falar nada, mas está apontando para cá. De qualquer forma, o assunto vai ser de Machine Learning. E o tema de hoje do nosso EngCast vai ser aplicações de modelos de Machine Learning em séries temporais. Eu falei certo o título? É isso mesmo? Quem que inventou esse título? Foi eu, não, né? Mas, de qualquer forma, nós estamos aqui hoje com duas feras para a gente falar. Eu gostaria que vocês se apresentassem, né? Antes de tudo, por favor, o Leonardo Mascarenhas pode se apresentar, pode dar suas solicitações para o público que está ouvindo, está nos assistindo, porque hoje é uma estudo de IA, de inteligência artificial, né? E com séries temporais. Por favor. Bom, obrigado ao nosso host e prazer ao espectador. Meu nome é Leonardo, tenho 27 anos, eu sou cientista de dados, hoje em dia eu estou trabalhando na Globo e, bom, não sou paulista, eu sou nascido e criado no Espírito Santo. Bom. E eu vim para cá, para São Paulo, para estudar, fiz engenharia elétrica na USP. E aí estou há alguns anos no mercado de ciência de dados, né, nessa caminhada aí com Machine Learning, com Big Data. Não, mas eu posso interromper só um pouquinho? Você como é que é? Você formou em? Engenharia elétrica. Engenharia elétrica. É muita matemática, muita física. Bastante. Então você é fera na Bastante. matemática. E eu tenho que fazer uma pergunta. Desculpa, eu tenho que fazer uma pergunta. Eu acho que todo mundo está curioso agora, antes de chegar no Mascarenhas. Você publicou na rede social, no LinkedIn, quando entrou na Globo, estou aqui e tal, aquela parada toda? Claro. Como é que funciona? Publica e fala o que mesmo? É mamãe, tô na Globo? Mãe, tô na Globo. Legal. Quando você entra na Globo, tem Legal. Tem um mural, assim, que você pode tirar uma foto, assim, uma selfie com fundo assim, Mãe, tô na Globo. Fiz. Legal, claro. Muito bacana. Muito bacana. Mascarenhas, por favor. Vamos lá. Vai com calma, vai com calma. Meu nome é Thiago Mascarenhas, eu sou head de dados na Engineering. A gente trabalha lá com dados em todas as suas formas, eu costumo dizer. Ficou bonito isso aí. Desculpa te incomodar. Imagina. Você falou uma palavrinha no início e eu não entendi. Head. Boa, bonito, hein? Bonito, né? Você viu? Ficou legal. É pra dar um efeito, né? Já que é de dados, vamos dar um efeito. Ficou legal. Repete, por favor, mas cara, ficou bonito. Eu gostei. Eu sou head de dados, né? Essa área é muito hardcore, não é? É bem, cara. Assim, os profissionais todos são bem instruídos, como o Leonardo. É matemático, praticamente. Matemático, físicos. O mundo de Machine Learning, ele trouxe muita gente da academia. Que legal, cara. Isso é muito legal. Né? Fez aquela... Nossa, isso é muito bacana. Pessoas que tinham mestrado, doutorado, que já tinham conhecimento importante da matemática, mas faltava um caminho na TI, na programação, para essa turma, né? Eu entendi. Aproveitando esses profissionais, né? Eu senti isso quando eu estava na universidade. Quando eu fiz... eu não posso falar, mas eu fui mestrando, né? Eu senti essa distância. Eu senti essa distância. E isso é bacana demais, abrir um novo mercado, pelo que eu tô vendo. É isso aí. Antigamente o pessoal falava, para fazer TI precisa de matemática. Na maioria dos casos você precisa de uma matemática básica. De terceiro ano ele resolve seus problemas. Quando veio a inteligência artificial, machine learning, você precisou um pouco mais de álgebra linear, cálculo, derivada, limite, coisas que eram mais de um universo acadêmico ou do universo de engenharia. Também fiz engenharia da computação. Em engenharia a gente já tinha um pouco dessa carga, né? Entendi. Mas faltava um caminho. Entendi. Eu entendi. Eu não sei explicar ainda, igual você está tentando explicar, mas eu entendi. Eu sempre percebi essa distância de mestrado, doutorado na área da computação e dos cientistas que nós temos na área da computação com o mundo do mercado. E essa explosão do Machine Learning pode ter essa possibilidade, né? Trazer essa mistura. Já que a gente já está falando sobre isso e colocando isso em pauta, o que é Machine Learning? Aí é controverso, hein? Boa. Mas, enfim, tem uma discussão bem grande aí entre os especialistas, né? Mas até do que seria IA, o que é Machine Learning, né? Mas dentro do que
pelo menos eu já vi mais, eu não sei qual que é a posição aí do Thiago, mas o machine learning especificamente ele seria um procedimento onde você cria um modelo, você cria um algoritmo, você cria uma técnica em que a própria máquina, por ela mesma, você define um procedimento, a própria máquina por ela mesma, você dando dados para ela, dando informações, dando medições, ela vai reconhecer padrões ali e aprender por ela mesma. A gente vai instruir ela a aprender, mas ela aprende sozinha como fazer uma série de coisas. Uma gama de coisas. E as aplicações são muito, muito variadas. Muitas né? possibilidades. Quer Muito, completar, muito Mascarenhas? Não, acho que eu acho que perfeito, né? esse é o cerne da diferença de programação tradicional para o aprendizado de máquina. Então, a gente está falando de aprendizado. Exato. Já aproveitando o gancho de aprendizado, a gente tem, então, aprendizado supervisionado, não supervisionado, e temos também o de reforço, que fala. Isso. Dá uma palhinha pra gente, então, já que a gente já está nesse assunto, já... O que é cada um deles, né, ali, só para... só resumindo, tá? Só não precisa ficar... Eu sei Cara, que vai então... levar um dia, eu sei, um mês, a gente... É um semestre de faculdade pra gente ver um programa... Cara, aprendizado supervisionado, assim, falando rapidamente, é um tipo de problema dentro de machine learning bem clássico, né? Um dos mais usados aí, um dos mais recorrentes, em que você tem, por exemplo, que prever alguma coisa, né? Você tem que prever, não sei, a idade do filho a partir da... a altura em centímetros do filho a partir da altura dos pais, de uma série de outras informações. Então você pega uma série de coisas que são explicativas e você tem algo que seja o alvo que você vai usar para treinar o seu modelo. Entendi. Então a supervisão, o nome da supervisão é por causa disso, porque você tem aquilo que você quer prever no final, né? E aí entra... outros problemas, por exemplo, de classificação a partir de uma série de informações de uma determinada pétala de rosa, qual que é a espécie dela. Né? Complicou bastante, hein? O famoso dataset do íris aí, que todo mundo já viu. Eita. Mas, enfim, o aprendizado supervisionado é sempre você tem o que você quer prever, Entendi. o que você quer classificar e algumas coisas para explicar e você vai botar uma relação entre as duas coisas. Você complementando, você tagueia, você coloca um tag, você coloca um label naquela informação dizendo isso é uma caneca. Entendi. Você diz isso é uma tigela. E aí você fornece para a máquina uma série dessas informações dizendo caneca, tigela, caneca, tigela. Tá supervisionando. Você está supervisionando essas entradas e, como o Leonardo explicou bem, você tem um alvo definido. Sim. Você já sabe que isso é uma tigela. Então eu dou para ele as entradas e já dou para ele a saída, dizendo ele vai descobrir a relação. Boa. Na programação tradicional, você dá a entrada mais a regra e você tem o output. Isso aí. Aqui eu tenho o input, output, me acha a regra. Me acha a regra. Esse é o aprendizado supervisionado. Ele que vai fazer ele que vai tomar a decisão do que vai... De encontrar essa regra. Esse padrão, essa regra. Exato. Entendi. Exatamente. E o não supervisionado é não taguear. Exato. Você dá um input final para ele, por exemplo, uma série de... Você tem uma amostra de uma população. Você fala, olha, divida essa população para mim baseado em renda salarial. Entendi. Em 4 clusters. Ou você nem fala qual é a feature que você quer passar. Você só dá um número de clusters que ele quer. Ele sozinho, sem uma inferência, ele vai encontrar esses clusters, essas relações. Entendi. Existe uma série de técnicas por trás, por exemplo, a medida euclidiana entre eles, para encontrar esse grupo. Mas ele sozinho achou esse fantástico, né, processo. E o reforçado, então... Deve ser bem cabuloso agora, né? O reforçado... Esse é o cabuloso. O reforçado é o mais recente, aliás, deles. Não chega nem perto do Matrix ainda, mas eu entendi. Pode... Mas dentre eles, eu acho que é o que mais chega perto do Matrix, porque... É quase um modal, tá? Pra quem não viu o filme, já tô quase fazendo spoiler. Não pode, né? Entendi. E eu acho que pro nosso espectador, uma coisa legal para começar a falar de aprendizado por reforço, por exemplo, é
Cara, imagina que você vai criar um bot no Dota, no LoL, que quer que seja que você vai jogar. E aí o aprendizado por reforço, no aprendizado por reforço você define, né, uma série de recompensas e penalizações, né, para o bot, né, dependendo do que ele fizer. Sei lá, se ele tomar um determinado conjunto de ações e morrer dentro do jogo, ele vai ser penalizado negativamente. E se ele vencer, ele vai ser recompensado positivamente. Com isso, também sozinho, né, que é uma característica definidora do machine learning, o bot vai aprendendo quais são as melhores ações a tomar. E eu acho fantástico, porque é bem parecido com o aprendizado humano mesmo. Sim, sim, é uma coisa muito legal. Isso é muito poderoso. Isso, né? É muito forte, né? Até trazendo assim para quem gosta aí de história, foi algo que é recente, como o Leonardo falou, porque ele vem de um aprendizado caótico. Você tem, durante muito tempo, a ciência do machine learning não gostava desse tipo de coisa. Poxa, por reforço, então quer dizer que eu preciso de uma inferência do mundo exterior sobre a matemática. Então, isso com o tempo foi se provando antiquado. Na verdade, quanto mais informações, maior captura da realidade eu tiver, melhor. Pensa num botzinho que está rodando aqui pela sala. Se ele bater 2, 3 vezes nessa direção e ver que é uma parede, como o Leonardo explicou, ele vai ser penalizado. Aqueles robozinhos que varrem a casa. O aspirador de pó. O aspirador de pó, exato. Ensinando os cães também. Os cães, exatamente. Uma criança humana. Uma criança humana. Você recompensa positivamente ela. Sim, ou negativamente também. Perfeito. É poderoso também. Perfeito. As duas coisas. Lá em casa funcionam. Não conversar com o Alex. É um tipo de penalidade. Mas eu entendi, perfeito, bacana. Bacana não, é além de bacana, né? E a próxima pergunta aqui, já aproveitando o gancho dos senhores aqui, e com essa excelente explicação, é claro, é das tecnologias que está nesse universo, né? Quais seriam as tecnologias que a gente poderia utilizar nesse universo? E aí, como vocês já falaram de aprender com dados, né? Identificar padrões, né? Tomar decisões, isso é muito forte, né? Muito, muito poderoso. E eu não sei, vocês que vão falar melhor, mas o mundo do game também está usando muito isso, não? Bastante, bastante. Muito. Não é isso? No caso, quais são as tecnologias? Porque eu sei que a galera que está nos ouvindo e está nos assistindo está com essa dúvida: que linguagem está usando, que banco, que cloud, é local, como é que está isso? É só para dar uma palhinha, não precisa também. Eu sei que tem coisa quântica, mas a gente não precisa entrar nesse detalhe. Brincadeira. Tem também. Cara, assim, é bem amplo, né? Mas dando um resumo, existe uma série de tipos de modelo, né? Primeiro de tudo, né, a gente estava falando que o machine learning é um procedimento em que uma máquina vai aprender e normalmente ela aprende uma função matemática, né? E existem muitos tipos de função matemática, desde as mais clássicas, né, as mais tradicionais, desde uma regressão linear, até, cara, o mais recente do Deep Learning com milhões, bilhões de parâmetros. É muita coisa, hein? Muita coisa, hein? Muita coisa. Muita coisa. Aí entra o Big Data em algum momento aí, né? Também. É muita coisa para processar. O Big Data, ele é inteligência artificial, como o Léo falou, é muito complexo a definição. Mas a gente tem algumas origens há 50, 60, 70 anos atrás. E a gente tinha dois empecilhos, né? Um é da poder de computação. Tem poucos modelos que foram desenvolvidos agora. A gente tem muita coisa passada, né, Léo? A gente tinha poder de computação. Então, uma dica para os Engers é nuvem. A nuvem é um dos caminhos. É um dos caminhos para trazer o poder de computação. E por último, o Big Data trouxe o volume de dados. Como o Léo também citou aqui, o Iris, o MNIST, você tem agora uma série de dados disponíveis em milhares de locais. O próprio Brasil tem um sistema de saúde, o DataSUS, que você tem muita informação válida lá dentro. Que dá para poder você trazer. E você tem também, por exemplo, o Kaggle e plataformas que já tem todas as bibliotecas necessárias para você começar e o poder computacional na nuvem de graça.
Quando a gente fala de nuvem, eu sei que está na cabeça de todo mundo um monte de cloud, né? Quais seriam as principal, assim, que tem mais recurso ou as que tem mais recurso que dá para começar? E aproveitando o gancho aqui da pergunta, a próxima pergunta era isso. Quais são os caminhos de quem está nos ouvindo, de quem tá assistindo, né? E que quer seguir esse caminho de machine learning? Como é que eles poderiam começar para estudar? Eu sei que tem que ter uma base sólida, que seria o melhor dos mundos. Porra, se tiver qualquer base sólida, ajuda, tanto na computação como em qualquer outra área. Tem que estudar, não adianta tentar cortar caminho, isso é conversa fiada. Mas, de qualquer forma, só para entendimento, alguém que já tem ali já um conhecimento bom de tecnologia, já tem uma formação de alguma forma, e fala, caramba, eu quero fazer machine learning, aproveitando esse gancho aí. Cara, hoje, com a internet, a gente tem um acervo fantástico, gigantesco de todos os tipos de material pro nosso espectador, né, progredir e ganhar conhecimento nessa área. Você tem desde plataformas com cursos, né, pré-criados, você tem um Coursera, você tem um edX, você tem uma Udemy, você tem YouTube, você tem, cara, coisa no Google. A minha sugestão seria começar por cursos pré-estruturados, que aí você vai ter uma sequência de tópicos de aprendizado ali já pré-definida, né? Então ele consegue aprender sozinho, se tiver uma boa base? Sim. Eu aprendi sozinho, por exemplo. Entendi. Porque você veio de uma outra área. Eu vim de uma área que tem a ver, né? Uma área com bastante matemática, mas grande parte do aprendizado foi com curso, foi com coisas à parte da faculdade. Entendi. Fantástico. Eu também acho total o caminho do Léo. Existem as nuvens hoje, já tem trilhas, então Google Cloud, AWS, Azure, elas já têm trilhas de treinamentos para você realizar. Cada uma delas já tem as suas próprias plataformas também. Você tem o Kaggle, que é um grande avanço para quem já conhece um pouco de Python, já consegue mexer com programação mesmo ali mais forte. Você tem, ele comentou do Coursera, eu acho fantástico essa plataforma. Coursera também é muito bom, fenomenal, né? Dentro do Coursera tem o Deep Learning AI, para quem quiser fazer um dos cursos mais tops que eu já vi, é a especialização do Deep Learning AI. É muito bom, né? É muito boa, porque assim, vai no cerne da matemática. O cara vai aprender até derivada, backpropagation, ele vai num caminho muito específico para quem também tem essa matemática à parte. Mas assim, a matemática é deveras importante, mas você tem hoje já encapsuladores dessa matemática. Sim. Então, por exemplo, você tem o Keras, que encapsula o TensorFlow, que já encapsula a matemática de vetores, digamos assim, mais as camadas de Deep Learning que estão por trás. Então, é muito importante, sim, ter a matemática. Eu sou suspeito que eu gosto, mas se você tiver um conhecimento dos princípios... Já ajuda. Tendo esse background, por exemplo, de tecnologia, se você vem do mundo de tecnologia, fica mais fácil. Tem um caminho mais fácil. Entendi. Tá? Aí explanou ainda mais a possibilidade para professores de matemática, que fez matemática, etc., pode entrar na área de machine learning muito com tranquilidade. Sim. Apesar que vai precisar só de passar a régua na parte de tecnologia, mas a matemática que ele já tem, já... E qual o nome que dá para esse profissional, cientista de dados, qual o nome que dá para esse? Tem muitos profissionais hoje na área de dados, né? O perfil do cientista de dados, eu diria que é o perfil mais matemático. Entendi. Né? Que é esse que a gente está falando, né? Aproveitei ele do Mascarenhas. Entendi. Legal. Tem o perfil do engenheiro de dados, que é o perfil que vai mexer mais com a infraestrutura, né? E dentre outras coisas, né? Estamos resumindo aqui. Tem o perfil do analista, que aí já vai para uma coisa um pouco mais business. Mais business, BI. Entendi. Tem um perfil novo agora de engenheiro de machine learning. Isso é pesado, hein? Porque ele pega os dois mundos, assim. Ele pega a matemática. Do cientista e ele pega a capacidade de construção de pipelines do engenheiro de dados. Então, você precisa integrar agora... Antigamente... Bem rapidinho. Antigamente os projetos eram exploratórios de análise de dados. Entendi. Há 10 anos atrás, você fazia exploração de ciência de dados. Você tirava do contexto, fazia uma exploração, modelo CRISP, entendimento de negócio, trazia uma solução e dali você tirava insights. Hoje, a ciência de dados e o machine learning está para ser usado na produção.
no dia a dia, Entendi. gerando insights. Já no mundo real, né? No mundo real, ele precisa entendi. ser deployado como um sistema precisa ser deployado também. Entendi. Tá? Perfeito. Para complementar, a gente pode falar de séries temporais. A gente entendeu agora o que é o Machine Learning. E para entrar em séries temporais, e a gente falando de Machine Learning, falando de inteligência artificial, a gente nem relatou. A gente tem um participante coadjuvante aqui do lado, o Alexa. E Alexa, aí, agora foi. O que é séries temporais? Aqui está algo que encontrei na web e traduzi. De acordo com fandom.com, é uma nova série que acontece em um universo diferente das 3 temporadas anteriores. Essa não é a série temporal, né? Então vamos perguntar de novo. Alexa, o que seria séries temporais? De acordo com a Wikipédia, em estatística, econometria, matemática aplicada e processamento de sinais, uma série temporal é uma coleção de observações feitas sequencialmente ao longo do tempo. Em modelos de regressão linear com dados cross-section, a ordem das observações é irrelevante para a análise. Em séries temporais, a ordem dos dados é fundamental. Leonardo, você poderia colocar empatia agora na resposta pra gente, por favor? Eu vou agradecer, eu não posso falar o nome dela, mas nossa assistente, ela acertou. Pode colocar empatia agora pra gente entender? Eu, primeiro de tudo, aí já começando com empatia, parabéns pro Alexa, que a definição tá bacana. E, na verdade, cara, a definição de séries temporais é algo super simples, né? É um tipo de dado, né? A gente tem, por exemplo, dado de imagem, e a gente tem dado de série temporal, né? Uma série temporal nada mais é do que um dado que tem ordem no tempo, que tem uma dependência com o tempo mesmo, né? Por isso que chama de série temporal e tem um ordenamento específico. Por exemplo, quando a gente, durante a pandemia, acompanha aí a curva de casos ou óbitos diários de Covid, isso é um exemplo de série temporal. Por quê? Porque é um dado ali coletado dia a dia, né, que tem uma determinada ordem, essa ordem segue, né, o tempo, é algo cronológico. Uhum. E as observações, elas estão bonitinhas ali com o tempo. Né? Fantástico. Quando a gente mistura Machine Learning e séries temporais, explica um pouquinho pra gente disso. Como é que é essa mistura? Bom, Não, vai lá. não, a gente tem, o Léo falou muito bem ali, essa dependência temporal entre as observações, né? Existem modelos que você não tem essa dependência, nesse caso você tem essa dependência. Então, as séries temporais já é um instrumento estatístico usado há muito tempo. Então, tudo que você vê de políticas públicas, por exemplo, normalmente estão associados a um tempo específico. Então, a estatística já trata disso, mercado financeiro, mercado de ações futuras, commodities, tudo isso está associado, o tempo é muito importante. Então, a série temporal já é utilizada e você já tem mecanismos matemáticos há muito tempo sendo usado para tirar valor das séries temporais. Tá? Seja num grupamento de sazonalidade, seja numa previsão, num forecasting sobre aquela série. O Machine Learning, dentro disso, ele veio trazer uma abordagem complementar à estatística, que é uma abordagem que eu consigo fazer inferências iguais àquelas que a gente estava explicando algum tempo atrás. Eu não passo para ele a média móvel, a regressão, eu passo para ele as observações de início, as observações de saída, e a partir dali eu tenho resultados dentro dessa série temporal. Então, ela facilita, Jefferson, a compreensão daquela série temporal, ou ela facilita a previsão daquela série temporal. Entendi. Acho. Pode completar. Eu acho que isso que o Thiago falou é essencial, né? E como ele falou muito bem, já existem modelos clássicos que vão olhar ali propriedades estatísticas específicas das séries há bastante tempo. O Machine Learning, ele tem algo, né? E aí, especificamente falando de Deep Learning,
Uma rede neural, ela monta a própria estatística dela a respeito do dado. Isso é o que a gente está falando do reconhecimento do padrão e de criar uma relação de entrada e saída, né? Só para quem está assistindo entender, eu acho que o raciocínio, então, nós temos nesses modelos de machine learning com séries temporais, modelos de redes neurais. Temos. Maravilhoso. É onde que você está agora. Exatamente. Fantástico. Exatamente. Entendi. E tem alguns modelos que são mais usados, outros não? Tem. Enfim, a gente pode usar, né? Falando de redes neurais, a gente pode usar em tese, né? Qualquer uma, ninguém não está proibido, né? A gente pode usar um multilayer perceptron, que é talvez o fundador ali das redes neurais maiores, mas o que se tem hoje que é mais adequado para as séries temporais são os modelos do tipo recorrente. E justamente por conta dessa característica do dado das séries temporais em que a ordem importa. O que o modelo recorrente ele vai fazer? Ele vai pegar e vai percorrer a série naquela ordem específica e montar essa representação, as suas próprias estatísticas, como eu estava falando, né? Ele vai montar essa própria representação e são coisas assim muito, muito abstratas, muito alto nível, que enfim, a gente nem consegue entender. É isso que você está falando, Leonardo e Mascarenhas, que ele colocou ali que nós temos modelos tradicionais e modelos mais modernos para tratar isso. Isso. Os modelos tradicionais estatísticos, eles requerem muito poder de processamento quando eu tenho coisas muito grandes. Então, normalmente, a gente faz janelas, né? A gente quebra isso, faz um drill down em janelas. Dividir para conquistar. Quando você tem um modelo como esse, de redes neurais recorrentes, eu posso dar muita informação para ele. Eu posso carregá-lo de muita informação e ele não vai fazer aproximações estatísticas, por exemplo, como a gente usa matemática do limite, por exemplo. Ele vai percorrer todos os caminhos possíveis. Obviamente tem técnicas de dropout e tudo mais que eu consigo para diminuir esses caminhos, mas ele percorre todos os possíveis para achar a solução ideal. E uma coisa que ele falou bem interessante de redes neurais recorrentes é porque eu vou criando uma memória sobre o passado, que é importante para séries temporais. Existe uma técnica, não é tão nova, mas já está há um bom tempo, o LSTM, que eu vou levando essa memória junto a cada nova interação. Então, mais inteligente. Ele vai ficando, os modelos vão ficando mais inteligentes. Eu posso chamar isso de mais rápido. Primitivo, aquela inteligência primitiva, que seria igual um passarinho quando nasce quebra o ovo. Ele já nasceu com aquele DNA. O que você está fazendo é isso. Você está repassando esse conhecimento o tempo todo. Isso. É isso mesmo que eu entendi? Só para cada epoque, cada interação que acontece, eu não começo do zero. Entendi. Eu tenho um caminho que vão balancear os meus pesos olhando pro passado, aprendendo o tempo todo, né? Eu acho fantástico, fantástico. Isso que ele falou, eu acho fantástico, e trazendo um exemplo, algo que é relacionado a isso, né? Esse mesmo modelo, né, a LSTM, ela foi um modelo que, enfim, surgiu ali no final da década de 90 e ela revolucionou o processamento de linguagem. Porque se a gente parar para pensar, o que a gente falou que é uma série temporal, né? É um dado ordenado, né, pelo tempo. A linguagem também é um dado ordenado, é um tipo de dado sequencial. Então, esse mesmo modelo de LSTM, ele é muito usado para detecção de sentimentos. Esse tweet fala bem, fala mal. Sentimentos, pela forma de aprendizado, está muito pelo instinto, né? A pessoa parece instinto que você não aprendeu, mas não, é o contrário. É passado via DNA. Então você está armazenando isso de alguma forma. Isso que ele falou também. Esse conhecimento dá para viajar bem ali. Exato. Para você ver a evolução exatamente na linguagem. A gente antes fazia contagens TF, DF sobre as frequências que as palavras apareciam num texto para classificar um texto. Isso é inteligente.
Exatamente. Só que nós humanos, nós não olhamos para a quantidade de palavras que tem ali dentro. Para nós é a concatenação de palavras que nos geram sentido. Então, a série temporal quando a gente fala, normalmente é uma série temporal, a gente está usando verbo, artigo, pronome, sujeito, verbo, artigo, pronome. E eu tô fazendo isso construindo. O LSTM traz esse conhecimento. Olha, eu não vou olhar aleatoriamente, eu vou olhar não só o LSTM, mas o que ele comentou, muito bem comentado aqui, porque revolucionou Natural Language Process com esse tipo de modelo. E ficou bonito o nome, né? Ficou bonito. Bonito. Como que é? LSTM é Long Short Term Memory. Isso. O inglês você está afiadíssimo. A Mascarenhas eu já conheço pelas reuniões que eu tô lá e fico escutando Mascarenhas lá, dando show, né? Não, enfim. Eu também tô desafinado aqui, o inglês. Quando eu peço resumo lá, porque o bicho pegou, mas batendo aí a concepção, então, é além do que a gente estava imaginando, né? Muito mais poderoso hoje. É muito poderoso, cara. E se eu puder fazer um acréscimo ao tema da LSTM... Por favor. Né? E aí, pegando o paralelo do texto com a série temporal, né? A LSTM, né, e até o nome dela é Long Short Term Memory, ou seja, uma memória de longo e curto prazo. Ela vai percorrer, né, o dado sequencial e ela tem dispositivos ali para aprender tanto coisas recentes quanto coisas muito do passado ali do dado. Isso dentro do texto é fantástico, né? Porque a gente, quando lê um texto, a gente memoriza ali o contexto imediato, mas a gente também tem um contexto geral que é trazido, né, de antes do texto, né, de momentos anteriores. Momento anterior. E na série temporal é a mesma coisa, né? O comportamento que você está observando, por exemplo, no dia de hoje, ele é determinado pelo que a gente está vendo num passado mais recente, mas também pode ser determinado por um passado mais distante. E com isso, o modelo ele consegue formar uma representação mais completa para o que quer que seja que você quer fazer com o dado. Não, fantástico, fantástico. Agora nós vamos para o nosso quadro na prática. É o momento que vocês colocam aí um exemplo prático, né, do que vocês aplicaram e como é que se impactou onde vocês estão, né, profissionalmente, etc. Boa. Olha, tem um case muito legal, uma das maiores empresas de abastecimento de água em São Paulo? Em São Paulo. E a gente está usando muito séries temporais lá para todos os algoritmos de previsão de forecast. Tanto de consumo de água quanto de pressão mínima noturna e perdas. Legal. Tudo tem a ver com séries temporais. Os inputs diários de consumo, hoje via IoT, ou as medições que eram a cada 30 dias. Então, qual eram os ciclos que eu tinha dessa análise? As sazonalidades, quando eu tenho menos água disponível, quando eu tenho mais água disponível, isso também se repete, existe uma frequência. A gente começou de modelos mais simples, a gente estava usando um ARIMA e passamos hoje a usar um LSTM dentro da estrutura. Então, é um case bem bacana que a gente evoluiu também com o tempo, igual a nossa conversa aqui sobre usar machine learning. A gente começou com modelos puramente estatísticos e evoluímos agora para o modelo de machine learning. Doido, muito bom, fantástico, fantástico. O Leonardo, se quiser colocar na prática também, interessante, antes da gente entrar no Dica Tech, né, que tem um... Opa, vamos lá. Bom, a história que eu tenho para contar, na verdade, eu queria contar uma história não minha, mas que eu vi um case muito legal, assim, de aplicação de machine learning a séries temporais, que é de uns pesquisadores, não me lembro agora de qual lugar, mas a gente pode deixar referência aí para quem quiser conferir depois, em que os caras, eles usavam, né, o machine learning em cima de sinais de eletroencefalograma. Que louco, hein, cara? Muito louco, né? Porque se você parar para pensar, né, o sinal elétrico do eletroencefalograma também é uma série temporal, né? Ele é um sinal elétrico no tempo, né? E eles usavam isso para detectar o comportamento específico da série temporal ali do eletroencefalograma logo antes de uma pessoa ter
a crise epilética. E aí eles conseguiam contrariar essa crise epilética a tempo, né? E isso, conforme relatado por eles, foi super importante para uma série de pacientes que não conseguiam ser tratados por outro meio, né? E eles, inclusive, usaram uma série de ferramentas de IoT, de cloud para deployar esses modelos. E, enfim, uma aplicação inusitada, coisas que a gente nem imagina, o machine learning entra e ajudando na vida das pessoas, né? Leonardo, fantástico. Eu acho que a gente merece, sim, mais um Engcast, com certeza. A Dica Tech é muito, muito rápido, né? A Dica Tech é é só um exemplo de uma série, de um filme, de um livro, né? Que impactou na sua vida aí, na sua vida profissional, enfim. Eu queria deixar a indicação pro espectador de um livro. É de um professor, se eu não me engano, acho que ele é da Universidade de Oxford, ele escreve sobre inteligência artificial, sobre uma série de coisas. O cara chama Nick Bostrom. E o livro chama Superinteligência. E ele vai aprofundar sobre o que é inteligência e o que ele vislumbra para os próximos anos, e vai falar de superinteligências, né? Em que ponto que a inteligência artificial pode ultrapassar a humana e como que a gente lida com esse processo até de um ponto de vista de organização social, né? E, tem uma forma diferente de inteligência, querendo ou não, né, Mascarenhas? Sim, sim. Que a gente está considerando inteligência, só que é a nível celular, né? Não, esse livro é fantástico. Entendi. Vou nessa linha também, sugerir um livro chamado A Revolução do Aprendizado de Máquina. Doido. Eu não me lembro o nome do autor agora, eu estava até procurando aqui. Não, tá tranquilo. Mas vai nesse nome que vocês acham. O legal é que esse autor, ele é coautor de um algoritmo chamado Máquina de Boltzmann, que também revolucionou aí os processos. Depois do LSTM, eu acho que ele é o algoritmo que revolucionou mais ali a questão do autoencoder. Mas ele conta a história da revolução do aprendizado de máquina. Gostou de ler, é muito legal. Muito doido, muito bom. Foi perfeito. Eu acredito que a gente merece um novo Engcast, um novo tema. A gente pode aprofundar mais também de rede neural, modelo de rede neural. A gente pode aprofundar mais um pouco, né? Para quem está nos assistindo, nos está ouvindo. Eu vou agradecer imensamente a visita de vocês. Foi um prazer conhecer vocês pessoalmente. Eu não conhecia, só remoto, vendo lá como é que tá na internet, no Teams. Muito obrigado. Eu gostaria que vocês fizessem as ponderações finais, por favor, e agradecer a visita dos senhores aqui. Muito bom, excepcional. Bom, eu que agradeço o convite da Engineering. Acho que foi um momento super legal aqui a gente bater esse papo. E, enfim, acho que isso, de consideração final, eu diria que pro nosso espectador que, cara, tem muita coisa aí na internet, tem muito material muito bom para buscar e aprender e se especializar nessa área, seja em séries temporais, seja em outras áreas de machine learning, né? É um tema mais do que quente, né? Muita vaga, muitas E é muito legal, eu pessoalmente amo, então é isso aí. Só para não esquecer, as vagas na engdb.com.br, seja um Enger, muitas vagas. Tá aí o Mascarenhas, um Enger 16 também. vagas lá do meu time, gente. Vamos lá. Trabalhar direto com essa fera aqui. Quem não quer trabalhar próximo do Mascarenhas, né? Não, também quero agradecer muito a todos aí, pessoal do marketing, o Jefferson, o Léo. Foi muito bom, incrível. Um tema que eu amo também. Acho que a gente tem muita coisa ainda a desenvolver aqui dentro. O Brasil tem um potencial enorme, gigantesco. As empresas estão ainda tocando a superfície da inteligência artificial, então adentrem sim esse ramo que, como o Léo também comentou, é um mercado muito quente. Eu vi profissionais em curtíssimo espaço de tempo crescer muito rápido. Entendi. Porque o número de vagas é bem pequeno. Enorme.
Você tem muita vaga para pouca gente que trabalha especificamente com isso. Entendi. Fantástico, Mascarenhas. A gente está chegando mais no final do nosso episódio, mas com certeza a gente vai fazer uma volta aí. Nós vamos pegar mais um modelo do Mascarenhas, vamos trazer o Mascarenhas novamente, o Leonardo novamente. Eu vou agradecer. E a gente chegou mais no final. Que pena que acabou, que o papo estava muito interessante, o tempo é curto. Até a próxima. Valeu, gente. Valeu, pessoal.